Começou quando eu tinha menos de 3 anos. Eu fui na nossa fonte principal, que dava a uns 70, 100 metros de distância, por ser a fonte principal, ela ficava mais distante da nossa casa. E eu fui sozinha com uma latinha e quando a latinha encheu de água, ela desceu e me levou junto. Essa fonte, ela tem aproximadamente, mais ou menos, 2 metros de profundidade até a laje, mas ela vem até a superfície. Por isso que a gente colhia fácil a água, mas a latinha afundou e eu fui levada junto. Aí quando fez POC, aí eu me vi mal. Aí uma criancinha de azul e branco. Mas a senhora caiu na fonte, né? Caí na fonte, até o fundo. Eu não soltei a latinha, porém eu fiquei lá junto com a laje. Aí eu vi uma criancinha, que hoje eu sei que é o meu anjo da guarda, que me trouxe à superfície, me colocou da barranca, sorriu para mim e desapareceu. E quando foi poucos dias depois que veio o anjo, que o anjo me salvou, aí eu já estava para completar 3 aninhos. Eu sou do dia 11 de maio de 45. E Nossa Senhora, então, vem na nossa fonte dia 8 de maio, antes de eu completar os 3 anos. Como eu disse, brincava no pátio. De repente, entre irmãos, eu avistei, eu olhei, não sei como, acima da nossa casa, e avistei uma nuvem que se diferenciava das outras, uma muito branca. E essa nuvem foi indo, e eu não abaixei mais a cabeça. Não tive medo de cobra, porque naquela trilha tinha cobra, tinha bicho peçonhento, enfim, tinha espinho, tinha pedra. Eu não sei, eu não olhei para baixo. Eu só olhava aquela nuvem e eu fui parar junto da fonte, ou seja, a princípio eu parei diante da mata e aquela nuvem desceu na mata, de frente à fonte, e já desceu com as cores do arco-íris, que banhou aquela mata toda com todas as cores do arco-íris. Foi uma cena que não me sai da cabeça. Olhei para a fonte e não vi mais água alguma, mas sim nuvem. Aquela nuvem pairava por sobre a fonte em abundância, e sobre o centro da fonte, que vinha, como eu disse, até a superfície e derramava, Nossa Senhora se encontrava sobre a nuvem, no meio da fonte. Majestosa, linda, maravilhosa, com seu filho, menino Jesus, no braço esquerdo. Ele aparentando uns 5 ou 7 meses. Aí eu dei 3 passos, eu fui mais próxima, já na barranca da fonte. E ela começou a me chamar com a mão. Com a mão direita, ela fazia assim, me chamando. Mas eu percebi que ela me chamava e me olhava profundo, mas quando eu olhei para os olhos do menino Jesus, eu não conseguia retirar meus olhos do olhar dele. E ela continuava a me chamar desse jeito. Até que eu obedeci, simplesmente fui junto dela, no meio da fonte, diante dela. E ela virou, aliás, ela colocou a mão no menino Jesus, no coração dele, e dele tirou faixa de luzes e cores, raios coloridos, cristais coloridos que se expandiam. Ela virou então a mão com aquele faixa de luzes e cores e tocou a minha fronte. Eu era bem miudinha, né? Magrela. Ela tocou minha fronte e disse: "Salve, minha pequena serva". Depois, os dois conversavam muito. Ela e o seu menino. Embora tão pequenino, os dois conversavam muito com a boca. Por que eu digo com a boca? Porque antes Nossa Senhora me olhava e eu sabia que ela estava me chamando. Mas ela não mexia os lábios, só a mão.
Até hoje é isso. Ela, tanto falando com os lábios ou me olhando, eu sei tudo. Nossa Senhora, quando me saudou, eu entendi tranquilamente essa palavra, frase, essa saudação. Salve minha pequena serva. E depois, como eu disse, eles os dois conversavam muito. E os dois se entendiam, porque a fisionomia mudava. Ora alegre, ora ainda mais alegre, ora mais sério, ora mais tristonho, até ficarem muito tristes, os dois no mesmo tempo. Mas eu não entendi nada. Aí a minha irmã Helena me chamou pelo nome e eu ouvi. E a mãe me deu a mão, me pôs na barranca. E até deixou meu vestido se molhar um pouco para ninguém perceber o nosso colóquio. E eu fui para casa com a minha irmã. E não contei nada a ninguém. Só na catequese eu contei para a catequista, a Angelina, que vive até hoje. A minha mãe, quando me olhou no rosto, ela já me viu diferente. E a minha mãe não tinha mais o mesmo olhar para mim. Ou seja, daí em diante ela me olhava com carinho, mas ela se preocupava. Por que isso? Porque começou, meus olhos começaram a verter água. Água, água, dia e noite. Tanto que ela tinha que colocar pano embaixo do meu vestido para não ficar molhada e passar frio no sul, em Baia, né? Então ela cuidava para eu não ficar gripada. Mas ela tinha que trocar com frequência aquele pano, aquele meu vestido, porque era água direto dos meus olhos que descia até o peito. Mas eu não sofria dor alguma. E a minha mãe achou que tinha que me levar ao médico, mas nós éramos muito pobres, médico longe, não tinha como. Então o que a mãe fazia? Rezava mais o Santo Terço, mais e mais. Quando chovia, que ela não ia para a roça, ela ia para a casa das parentes do meu pai, que eram mais próximos, e convocava todo mundo para rezar. Mais e mais, até o ponto dela me levar, me colocar deixar os gêmeos, que após a minha 2 anos e pouco da minha existência, nasceu gêmeos, o Stanislau e a Lúcia. Ela deixava os gêmeos com os outros e me punha num cavalo e nós ia para uma senhora rezar por nós, a 3,5 km. E aquela senhora tirava um raminho e olhava para o céu e tocava na minha fronte também e rezava. E a mãe se preocupava, e eu pensava assim, mãe, não precisa se preocupar, é tão bom que eu tenho, mas Deus não deixou que eu falasse nada. E aí a senhora seguiu uma infância normal, assim, teve... Normal, eu era alegre, brincava. Inclusive um dia eu perguntei, antes da mãe falecer, eu perguntei se eu era doente, porque que a mãe a vida toda, daí então, ela falava, ela tocava no assunto que parece tirar de mim algo que ela queria esclarecimento, ela queria entender. E Deus não me permitia falar nada. Então ela guardou até 77 anos, né? E quando ela foi operada da perna, em Trespaça, aí que foi que eu perguntei a ela, mãe, o que eu tinha, na verdade, que a senhora tanto se preocupava e tanto comentava, sendo que nós éramos em tantos filhos seus e a senhora tocava num assunto que nunca esclarecia e nem eu. O que realmente eu tinha? Aí ela falou, filha, ainda perguntei, mãe, eu era doente, o que eu tinha que a senhora tanto se preocupava? Ela disse, não, você brincava normalmente, você era alegre, brincava, ajudava, mas o que me preocupava, filha, eram as cores que apareciam em volta dos seus olhos, com frequência. E eu ri de lágrimas. Depois
que a minha missão se acentuou, eu percebi o porquê eu chorei tanto na minha vida. Também posso dizer hoje com tranquilidade que no momento que Nossa Senhora me tocou com a mão direita dela na fronte e me saudou, salve minha pequena serva, ela me carimbou com a eterna aliança, o arco-íris. Sempre que eu ia rezar diante de uma imagem ou de um santuário, mas em outros lugares também, era aquela imagem que me aparecia, eu tinha que rezar, era para ela. Aí eu comecei a chamá-la de minha Nossa Senhora do Arco-Íris. Então, quanto mais adolescente eu ficava, mais moça, mais o arco-íris me aparecia. Aí ele me cercava, ele aparecia. Ele, até nas panelas, sobre o fogão, na cama, quando eu ia estender, na beira da estrada. O arco-íris era uma constante na minha vida. Ele não me deixou. Mas Nossa Senhora, eu só senti o abraço dela quando fui consagrada no dia da primeira comunhão, que era hábito dos padres consagrar Nossa Senhora do Carmo, porque a capela era de Nossa Senhora do Carmo. E o padre era muito amigo meu e tudo, ele consagrava a gente após a comunhão. Na hora da consagração, de colocar o escapulário, eu senti o abraço da Virgem Maria, bem apertado, mas eu não a vi. O padre, por sua vez, desde que eu tive a aparição de Nossa Senhora, que mesmo não contando, o padre Luizinho Esponqueado, um padre jovem que tinha ido para Frederico, e ele celebrava na nossa capela, Nossa Senhora do Carmo, estranhamente ele começou a se aproximar muito de mim e me carregar no colo. Chegava para celebrar a missa, ele já ia à minha procura, porque até o meu tio, ele almoçava e jantava lá no meu tio, e dormia na igreja, mas ele sempre perguntava, tanto que ele me apelidou de Chiquita, e me chamava onde eu estivesse, ele me pegava no colo. Eu era muito miudinha, desde os 3 anos, e aos 7, até quando eu fui fazer minha primeira confissão, ele me pôs no colo, eu me confessei no colo do padre. Algo impressionante, porque por que eu? Porque eu era xodó do padre. Então, quando eu fiquei jovem, eu também pensei que, não sabia que Nossa Senhora voltaria. Eu achei que era aquela temporada, não levei a sério. Embora o meu coração sentia muita grande alegria sempre, mas eu não levei a sério, assim, de sequência. Então, por isso que eu me casei. Mas depois, passados uns anos, nós misteriosamente, nós moramos na interior, na agricultura, mas depois fomos para Porto Alegre, aliás, para Montenegro, perto de Porto Alegre, onde meu esposo ficou militar. E lá eu trabalhei de faxineira para ajudar, e depois de costureira, e criando os filhos. Depois nós viemos para... Aí ele ganhou um emprego do Estado, ele viemos para Ijuí, e assim, em seguida Nossa Senhora desceu em Ijuí da mesma forma que me aparecia quando pequena, ou seja, com o Menino Jesus e o arco-íris, porém na cidade, a uns 150 metros da minha casa, onde o trem matava muita gente, inclusive uns dias antes tinha morrido 5 pessoas de uma família que o trem colidiu, né? E aí Nossa Senhora desceu ali, sobre a encruzilhada, e pediu que eu escrevesse o que ela ia falar. E no dia seguinte ela já escolheu o padre da minha paróquia para saber, que era o Frei Eduardo Reginato, João Eduardo Reginato, o frei da paróquia São Geraldo em Ijuí. E escrevi um pouco, depois parei, e ela veio bem chorosa, pediu que eu continuasse a escrever.
mas não estava madura para isso ainda, eu acho, não estava levando a sério. Até que ela veio mais forte ainda. Aí eu comecei a escrever. As primeiras linhas que eu escrevi, ela me fez tão leve que eu não sentia o cabo da vassoura, eu não sentia o peso da minha filha, que eu já tinha ela bebê, eu não sentia nada, parecia que eu deslizava uns 30 centímetros acima do chão. Tamanha foi, eu acho, a alegria da Virgem Maria de eu começar o livro dela. Ela desceu, bela, maravilhosa, e do mesmo jeito como eu disse, aí eu falei para o Frei achou maravilhoso, comecei a viver as dores de Jesus, sobretudo na Quaresma, muito forte interno. Jesus usava do meu corpo, da minha alma, para mostrar que ele estava sofrendo. Em seguida ela pediu uma gruta lá em Juí, onde ela aparecia. Gruta no coração das pessoas, nossa, aquilo calou fundo no meu coração. Era muito linda essa palavra. Mas aceitei misteriosamente. Quando eu procurei o padre, eu não encontrei, mas quando eu volto, dali a pouco ele chegou na minha casa. Ele ficou sabendo lá na minha casa. E entre 5 e 6 horas, o momento que Nossa Senhora veio na primeira vez. Aí foi tanta coisa acontecendo entre 5 e 6 horas que eu disse assim, um dia ainda vou descobrir o porquê esse horário tão forte. Mais tarde, passados uns 3 anos, Nossa Senhora disse, entre 5 e 6 horas da tarde, recebi meu filho Jesus em meu ventre. Entre 5 e 6 horas da tarde, recebi-o novamente morto em meus braços. Quando eu estava enganjada na igreja, ou dando catequese, cantando na liturgia, no coral, e visitando doentes, dando catequese para deficientes nas casas, levada até por seminaristas e outros colegas de igreja, me buscavam na casa, quando sabiam que tinha alguém que podia ajudar. Eu não conseguia me negar, eu ia. Aí eu fazia aquela patota, como se diz, né? Aquela amizade. E quando ela me mudava, eu sentia muito, né? Porque ela me colocava num lugar onde não conhecia ninguém. Mas logo ela manifestava. Mesmo que eu pensasse assim, ninguém sabe nada, vou apenas à missa, não vou nem ajudar na catequese, não vou ajudar na liturgia, nada. Ela não me deixava em paz. Até muitas mudanças. Bom, quando ela começou a falar tanto e até chorar, eu disse, mãezinha, eu não sei nada, eu não sei falar direito, eu não sei, não tenho estudo, eu não tenho condições, enfim, nem financeira. Temos essa casa que era em Juí, não está toda paga, e só esse carro, e a família, eu tenho que costurar, ajudar meu marido. E ela me respondeu assim, dei-me o primeiro passo e eu vos ajudarei. Dei-me. Ela não falou só para mim, ela já falou para muitos e muitos. Dei-me o primeiro passo e eu vos ajudarei. Olha a minha resposta, que pobre. Bom, se é assim, mãezinha, aqui estou. E ela sorriu e se elevou de dentro da minha casa. Que ela vinha todos os dias, da 1h às 2h30, 3h, ela rezava comigo. Todos os dias. Até quando eu despachei a minha auxiliar na cozinha, porque eu tinha feito cesárea, não podia mais costurar para pagar a empregada, então ela pediu aumento, eu não podia pagar, eu tive que dar um tchau para a dona Iracema, uma senhora muito querida. Eu fiquei trabalhando, fazendo as coisas sozinha. Então os filhos iam para a escola e o marido ia trabalhar depois do almoço e eu tinha que limpar toda a cozinha. Mas quando eu demorava lavando a louça, ela me ajudava. Porque eu percebia,
Eu ouvia barulho de copos, eu ouvia barulho de talheres, e no instante ela já me levava para o quarto onde a Melissa dormia, e ela se colocava em oração. Aí ela rezava o credo, bem lento, bem devagar, compassadamente, profissão da fé, na Trindade Santíssima, na igreja. E depois ela rezava o Pai Nosso também, muito compassado. Aí eu começava a Ave Maria, como é do costume, após Pai Nosso, aí ela ficava escutando. Aí ela rezava o Glória comigo, bem compassado, muito lindo. Eu sei que essas orações parecia durar muito tempo, mas com o coloque era tão bom, parecia que era pouco. Eu sabia que era muito tempo por causa do relógio, mas parecia num piscar de olhos tinha acontecido tudo aquilo. Aí ela se elevava, no dia seguinte, à mesma hora, ela vinha de novo. Assim foi muito tempo, muitas semanas. E ela deixava um clarão, quando se elevava ela deixava um clarão, e uma vontade de seguir aquele clarão assim, a vontade de não acordar daquela êxtase, de tão bom que era, tão leve, suave. E até quando chegava pessoas na minha casa naquele momento, como a minha comadre, em seguida chegava lá para as 3 horas, com a filhinha dela, eu quase não podia responder a ela. Eu abria a porta e não conseguia falar, porque depois de um colóquio eu ficava um tempo para sair daquele estágio. Fomos para Montenegro de novo, pela segunda vez. Aí lá eu também já estava dando catequese, cantando ali no coral da igreja, da paróquia, de São João Batista, e também do Divino Espírito Santo, e também cantando com o coral nos casamentos, saindo para fora. E ela escolheu, daí então, uma turma de moças e rapazes para que eu contasse o que eu estava vivendo. Até então não tinha acontecido, ninguém sabia. Eram escolhidas por ela, misteriosamente, vocês. Mas uma das moças, ela não entrou na igreja no horário certo, ela não estava, e estavam os outros, e aquela moça não estava. Era um domingo à noite, a moça não estava. Ela estava meio desconcentrada comigo há uns dias antes, não sei porquê. Cantava no coral, mas não estava de boa comigo. De repente, aí ela não apareceu, ela era uma das escolhidas. Aí estava quase para começar o horário que Nossa Senhora marcou a reunião, e ela não vinha. Mas quando foi para começar, a Eliana entrou. Não. Ela nos disse que ela pegou a bicicleta, para não ir lá, ela pegou a bicicleta e foi no centro de Montenegro. Mas o Espírito Santo a chamou. E ela foi até na capela do Divino Espírito Santo, onde nós encontramos. E assentou, e aí comecei o encontro falando a eles que Nossa Senhora tinha reunido para eles saberem o que estava acontecendo, esse mistério da aliança. E na verdade Nossa Senhora ela que estava formando o grupo de oração pedindo, enfim, para rezarem um terço do rosário. Ela queria esse grupo de oração, lá na capela do Divino. E depois de algum tempo eles fizeram isso, eles começaram a rezar. Saindo de lá, quando ainda fui convidar o último, eu tive uma experiência impressionante, que fiquei perguntando à Santíssima, é isso mesmo que a senhora quer que esse grupo saiba sobre a sua manifestação no Brasil? E nisso veio uma menina do outro lado da pista, que era muito movimentada, asfalto, uma criancinha de uns 3 anos, 4, uma menininha. E desceu da escadaria, arrancou uma flor vermelha e atravessou sem olhar para lado algum, me entregou sem dizer palavra alguma e voltou para o mesmo caminho sem ser atropelada.
E eu agradeci a Deus, até fiquei olhando até ela entrar naquela casinha, porque eu fiquei com cuidado que a criança podia ser atropelada. Mas ela entrou dentro de casa, aí eu segui o meu caminho pela calçada. De repente eu pensei, que jardim lindo, tinha uma senhora de idade trabalhando nele, mas eu não conversei nem a conhecia. Eu fui seguindo o meu caminho. Aí ela me chamou, não pelo nome, porque ela não sabia, mas ela disse senhora, senhora, moça, não me lembro. Eu voltei e ela apanhou um ramo grande, sem flor, e me deu. Só o ramo. Eu peguei aquele ramo e disse, o que está acontecendo? Cheguei em casa, aí fui lembrada, lembrei que na noite anterior, nós voltando, a família voltando de uma reunião, de uma novena na vizinha, tinha um ramo no portãozinho da nossa casa, que, aliás, o meu marido, com a pequena nos braços, e a minha sobrinha Romilda, passaram por esse portão na minha frente e não perceberam. Ora, era grande aquele, era redondo, era grande, bem verde, aquele ramo. Eles podiam ter amassado, eles podiam ter afastado ele com os pés, mas não. E quando eu fui para passar, após novena, eu peguei aquele ramo, pelo fato deles não terem amassado, eu peguei aquele ramo e botei na sala da minha casa, num vaso. E quando eu chego com aqueles 2 ramos do outro dia, eu coloquei junto com aquele que eu tinha colhido à noite. E misteriosamente ficou tão lindo no vaso. E aí eu senti forte a Santíssima Trindade. Em seguida chega uma irmã Alice na minha casa e se aproxima daquele vaso e nós rezamos. Misteriosamente nós começamos a rezar, sem dizer palavra alguma. Enfim, essa foi a etapa dela ter escolhido as primeiras pessoas. Depois disso, ela foi escolhendo pessoas, trabalhadores de diversas áreas, como agricultores. Escolheu meu irmão José, o único irmão que ela escolheu para saber na época. E depois ela escolheu também um que trabalhava na prefeitura, em Capela Santana, que não veio a casa agora, mas que foi algo esplêndido. Porque quando eu escrevi o que Nossa Senhora tinha falado, eu escrevi de 3 dias antes, porque eu fui teimosa com Nossa Senhora, eu não fui logo. E quando eu fui, ele veio ao meu encontro, lá da prefeitura. E quando eu entrego o bilhete, eu escrevi o bilhete do primeiro dia que eu tinha recebido a ele. E quando ele leu, ele disse, meu Deus, este é o dia do meu aniversário. Aí eu disse, Nossa Senhora está te presenteando. Era uma mensagem para ele. Bom, assim ela também escolheu militares para saber, ela escolheu médico, ela escolheu jovens, adultos para saber. Em vários lugares no Rio Grande do Sul eu viajava para levar notícia. Professor de faculdade, um casal, que aliás não me acreditou, não levou a sério. Muitos não acreditaram, outros ficaram calados, depois fizeram alguma coisa. E essas pessoas que a senhora recebe a mensagem e a senhora recebe que é para aquela pessoa que a senhora deve levar a mensagem na senhora? Exatamente. E se for por carta que eu escrevo à noite, eu nem leio e preciso colocar imediatamente no dia seguinte no correio, não pode dormir na minha casa. Uhum. Geralmente era madrugada. Uhum. E as pessoas recebiam, diziam, ali está o que eu precisava. E aconteceu algo muito forte com o médico, porque ele me acreditou logo em seguida, um dia que fui consultar. Ele, aliás, vivia as dores de Jesus e minha família achou que eu estava doente. Me levaram à noite no hospital e estava o doutor Eduardo o clínico naquela noite, Hospital de Juí, Rio Grande do Sul. Aí ele me deu um calmante, achou que eu estava precisando descansar.
depois, no outro dia, depois marcou uma consulta, e quando eu fui, ele me atendeu e eu disse, eu estou precisando de remédio, doutor. Ele disse, não vejo nada, mas enfim, vamos fazer alguns exames. Aí eu disse, doutor, eu trouxe se o senhor quer aceitar, eu trouxe o meu diário espiritual, que está pequenininho ainda, se o senhor quiser ler para saber um pouco do que eu passo. Aí ele aceitou, depois eu fui mais uma vez para buscar o diário, e ele disse, você tem uma missão muito linda, cumpre. Aí eu me despedi dele e saí como uma estrelinha no ar. Por que estrelinha? Porque eu me vi dentro de uma estrelinha. Aí eu passei a chamar aquele médico de minha estrelinha da terra, porque ele foi a primeira luz que brilhou para mim na terra, alguém que me falou que eu tinha uma missão e mandou que eu cumprisse, embora sendo um médico, não padre, mas mandou que eu cumprisse. Até hoje, quando alguém acredita, eu digo as minhas estrelinhas da terra. Eu preciso dessas estrelinhas da terra. Não para me passar elogio, mas para dar crédito no mistério sagrado da Eterna Aliança que Nossa Senhora trouxe. E qual que é a mensagem que Nossa Senhora quer mandar para todo mundo assim? Ela pede união. Ela diz que ela é mãe de todos e quer uni-los antes da nova vinda de Cristo. Ela anuncia a nova vinda de Cristo. Ela quer as pessoas no amor, unidas, diversidade sim, mas não discórdia. Inclusive, ela disse, prudência sim, maledicência jamais. Ai daquele que maldiz o mistério da Eterna Aliança. Ela também quer que a gente seja amigo de Jesus, íntimo de Jesus. Só se ama aquilo que se conhece, portanto precisa essa escola da fé. É preciso que as pessoas não tenham vergonha de ser cristãos. E ela nos deu o terço, que são as lágrimas dela do Calvário. Tem a força de Jesus para vencer o sanguinário. Reuni-vos, eu vos peço, sou a vossa mãe das dores. Todos que me foram sequestrados são meus filhos, meus amores. Sequestrados são aqueles que o inimigo tira para ele, tira da mão da mãe. E ela quer de novo, ela precisa da nossa ajuda. Porque Jesus, quando veio, ele precisou da carne para se encarnar. E ele precisa, e Jesus precisa de ser humano para ajudar no reino de Deus. Jesus disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. O outro lado da cruz que ficou vazio é o nosso lado. E ela revela muitas maravilhas que a Bíblia contém e que a gente não sabia. Como as 6 talhas. Por que foi enchida 6 talhas de água para Jesus transformar em vinho lá nas bodas de Caná? Porque a 7ª é o coração de Jesus. É o número da perfeição. É o número dos sacramentos, dos dons do Espírito Santo. Em 7 dias Deus criou tudo e descansou. Então o 7 é o número da perfeição. Ela suplica que ela fala que quer nos levar à perfeição. O coração de Jesus que se derramou na cruz é a 7ª talha que foi preservada, reservada pelo Pai Eterno para que fosse aberto, que é a porta do céu, para nos acolher e para batizar a sua igreja. Jesus, quando morreu, quando a lança atingiu seu coração, ele ainda estava vivo. Parecia morto, a igreja assim fala, morreu às 3 horas, e deve falar assim mesmo. Está na Sagrada Escritura, porém, me foi revelado que Jesus ainda se encontrava vivo. E porque o Pai Celeste lhes deu em visão toda a igreja que ele estava fundando, por quem ele deu a vida, que ele viu que valeu a pena. De geração em geração, a igreja de Jesus nascendo, gente nascendo e morrendo, sendo salvo pela igreja.
ou seja, pelos sacramentos do batismo e por diante. Todo católico deveria saber os 7 sacramentos, que é o toque de Jesus. O primeiro é o batismo, que Jesus lançou lá no ventre de Isabela ainda e batizou São João Batista. O segundo é a confissão, o terceiro é a comunhão, o quarto é crisma, o quinto é o matrimônio, o sexto é a ordem sacerdotal, o sétimo é a última misericórdia, que é a unção dos enfermos. Jesus foi colocado no mundo e instituiu a sua igreja sobre as 7 colunas vivas, que são os 7 sacramentos, que é a nossa igreja, que é a igreja primitiva, a igreja verdadeira, a primeira, que é a católica, apostólica, romana. Essa recebeu os sacramentos para distribuir. Não são de povo, não são de padre, nem de povo, mas são do próprio Cristo, provém dele. É o carimbo que nós carregamos, são os sacramentos que nos purificam ainda na terra. Um dia Nossa Senhora apareceu dizendo: há tão poucos santos caminhando na terra, tão poucos santos entrando no céu. Mas ela levava um santo para o céu, ela levava uma alma. Daqui a pouco ela apareceu atrás de uma alma que ia ao purgatório, à purificação, e ela chorava copiosamente e nem tocava naquela alma. Ou seja, Nossa Senhora não quer que ninguém vá ao purgatório, que se purifique na terra, fazendo bem, amando, se dedicando, e nada vai faltar. Eu tenho experiência disso. Eu dou toda a minha vida. Criei meus filhos, ajudei a criar e estou ajudando a criar muitos outros. E ainda acho que é tão pouco. Se Deus me desse mais tempo de vida, para que eu... Porque durante muito tempo eu também fui gananciosa, eu costurava, ganhava dinheiro, eu queria comprar muita coisa. Quanto mais entrava na loja, mais eu queria entrar. Até que um dia ela me acordou e eu pensei no que eu estou fazendo aqui, eu não preciso disso. A gente fica ganancioso, o dinheiro nos corrompe. E é tão bom se sentir livre, desprendido das coisas. Porque são coisas. Quando nós perdemos coisas do mundo, nós não perdemos a vida. Mas quando a gente perde a vida, a gente perde o tudo. Porque a vida é aquilo que vai continuar além daqui, na outra dimensão. Todo cristão, né? A gente vive em 3 dimensões. Aquela no ventre da mãe, nunca mais vai voltar para lá. Nasceu, não volta mais. Depois vive aqui na terra. Depois vive no céu. Então, no ventre da mãe, que é o primeiro céu. E muitos não respeitam esse primeiro céu. Não amam sua mãe. O primeiro nosso céu, que Jesus molda cada criança, é no ventre da mãe. Assim ele adentrou no ventre de Maria, no coração dela. E eu tive a visão do nascimento de Jesus. A Virgem Maria continua virgem, sempre virgem, porque o Espírito Santo, assim como ele adentrou, formou Jesus, ele com sopro e luz, ele retirou. Quando eu vi, Nossa Senhora já estava enrolando seu filho e com São José se ajoelharam para adorá-lo. De repente, eu vejo ele no meu braço esquerdo. Contemplei o Jesus amado, o meu Salvador pequenininho no meu braço, nos meus braços. E isso foi revelado a um mensageiro quando nos encontramos em São Paulo, sem ele nada saber. Contemplei Jesus, dali a pouco eu vejo São José e Nossa Senhora diante do sacrário, adorando seu filho, seu menino lá no sacrário, a hóstia santa. É o mesmo. É tão bom ser amigo de Jesus, ser irmã de Nossa Senhora. Porque na cruz Jesus disse: eis aí tua mãe, filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho.
Por que mulher? Porque Jesus disse mulher. Porque no céu a compreensão é... A palavra mulher significa receptividade. E Nosso Senhor sabia que a mãe ia nos receber. Ela é receptividade, Nossa Senhora recebe. E Nossa Senhora representa como um todo a igreja. A mulher representa a igreja, a mulher deve se vestir como tal. Porque o céu a espera. A mulher tem o dom da vida, de gerar vida. E a igreja gera filhos para a eternidade. Por que nós devemos orar? Porque com um amigo a gente conversa, a gente conta as coisas até mais íntimas ao amigo da terra, quanto mais para o amigo de verdade que é Jesus. É uma conversa, é uma adoração, é um louvor, porque Ele merece. O amor de Deus que me resgatou, porque todos nós somos pecadores. Como Ele mesmo disse, e eu escrevi, Deus me resgatou, eu me entrego, Deus entra em mim e faz a sua obra. Deus cria, Deus sustenta e Deus recolhe. Então, define também como Deus tem cuidado de mim, das coisas, e ser revelado, né? Amor. Amor que é revelado, que precisamos ter por todos, né? Independente de raça, de cor, de religião. Em 91 nós fomos para Brasília e nos instalamos em Sobradinho, onde em seguida Nossa Senhora escolheu um padre, José Ronaldo, para saber. Ele logo queria me levar ao bispo, mas eu falei, Nossa Senhora vai mostrar, eu ainda não sei, eu sei que está chegando a hora, mas não sei qual e nem onde. E a irmã Isabela me fez conhecida, de me chamar para rezar no grupo dela, e nós fazíamos muito cerco de Jericó, que são 7 dias de adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, levei a sério, fizemos muito cerco de Jericó em Brasília, onde eu fiquei mais conhecida. E na Legião de Maria, que logo fui presidente da Legião e da Cúria. Depois, então, a Santíssima, então, quando me levou ao bispo, Dom Alberto Taveira, que hoje está em Palmas, mas estava em Brasília, o padre me leva até lá, e é ele que veio me receber. Aí ele aceitou depois, uma segunda vez, também do lugar escolhido por Deus para que eu fizesse uma gruta. Ele mandou o padre abençoar. Então, é tudo abençoado pela igreja. Em 94, em 15 de novembro de 94, Nossa Senhora, em mensagem, me fala para eu levantar a congregação dela. Mas só disse assim, eu fiquei sem saber o que fazer, fiquei calada. No ano seguinte, em 95, em abril, ela fala de novo, quero que levante a minha congregação, filhos da eterna aliança. E às 5 horas do dia 8 de maio, às 17 horas, a igreja vos receberá. E tal qual aconteceu, e aconteceu que surgiu a bênção, a congregação Filhos da Eterna Aliança. Isso foi em 95. Depois mais um padre nos abençoou, depois Dom João Brás, que hoje já é cardeal em Roma, aceitou, e o padre José Henrique nos abençoou nos votos perpétuos. Em seguida, depois que eu fui para Brasília, ela misteriosamente me leva para no pé do morro. Nossa Senhora me levou até lá junto da água. Mas quando ela deu a mensagem, era mais no início daquele local onde adentrava aquele Pai Nosso e a Salve Rainha.
Nossa Senhora disse, aqui no Horto Florestal, o meu segundo santuário. Ela implantou lá, o lugar já está abençoado, e lá nós temos os consagrados que moram lá, outros não. Moram nas suas casas, em diversos lugares lá em Brasília. Entre eles tem gente simples, outros mais estudados, advogado, médica, professores aposentados de faculdade, enfim, jovens. E a mãe estabeleceu lá então seu lugar, que passou a ser o primeiro santuário, porque o primeiro foi danificado. Quantos anos a senhora tem hoje? Prestes a completar 74. Então a senhora com uma vida com bastante experiência e contato com Jesus, Nossa Senhora, né? Tem uma vida inteira ao lado. Qual a experiência assim que a senhora consegue resumir para nós com Jesus, tendo uma vida inteira junto? Perseverar, porque quando Deus coloca a sementinha dele lá no fundo do nosso coração, e se a gente teima, camufla também, mas e no meu caso, não sei porquê, mas eu acho que eu corri risco de perder essa graça, porque muitas vezes eu teimei, eu disse não, eu me esquivei, enfim, eu não queria ser diferente dos outros, e não sou, mas as pessoas às vezes pensam que eu sou diferente, mas a experiência é linda, é maravilhosa. Quem se entrega a Deus não perde nada, nada. Esse é o legado que eu quero deixar, que não perde, pelo contrário, ganha. O próprio Jesus disse, quem vem a mim, né, não morre, e quem me segue não andará nas trevas. E ele também diz, quem me segue terá a vida, porque eu sou vida, caminho, verdade e liberdade. Quem não me segue não terá liberdade. Embora Nossa Senhora veio primeiro, com Jesus menino, ela sempre apontava e aponta a Santíssima Trindade. Tanto que ela disse, venho em nome da Santíssima Trindade. E cada vez que eu escrevia uma mensagem que ela vinha, eu tinha que depois escrever assim. Mas passou um tempo que eu pensei muito forte. Eu colocar a Santíssima Trindade muito forte. E comecei a colocar. E não retirei, deixei a minha desobediência. Coloquei só a mensagem. E ela veio e disse que era para colocar. Venho em nome da Santíssima Trindade. Então, muito exemplo da Santíssima Trindade tem se passado, que com o tempo eu vou narrar muito, mas ela se instalou naquela igreja que eu construí, naquele santuário, em Brasília, em Sobradinho. A Santíssima Trindade marcou o dia, a hora e se instalou lá. E muita coisa tem acontecido. As pessoas renegam, muitas renegam, outras meditam, outras gostam, aderiram. Tem terreno de todo tipo, isso é bíblico. Mas eu não tenho medo de dizer que o lugar lá é da Santíssima Trindade, para que eu espalhe isso. É tão verdade. Eu não posso dizer tudo agora. Mas a Santíssima Trindade são pessoas, são 3 em uma. Foi não só revelado, mas eu tive a visão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas completamente iguais na estatura, no cabelo, no olhar, completamente iguais. Quando eu comecei a explorar melhor a visão, Nossa Senhora interveio e falou,
mas eu já tinha contemplado bastante para dizer que é uma pessoa só. Que quando a gente ama, adora, Jesus está adorando o Pai, está adorando o Espírito Santo. E vice-versa, todos os três, não precisa ter medo. E Nossa Senhora tem os três, porque eu também recebi que o dia em que ela foi inserida no seio da Santíssima Trindade, me foi revelado. A única que foi inserida no seio da Santíssima Trindade é a Virgem Maria, a corredentora de todas as graças. Ela não pede nada a ela pede a Jesus, ela nos encaminha para Jesus. Porque como Deus homem, Ele veio para resgatar, Ele é o nosso Rei. O que a senhora diz sobre o futuro da humanidade? Deus nos deixou a Sagrada Escritura. Nela contém as receitas de vida eterna, ou da perdição. Cada um escolhe O caminho certo. o caminho certo. Porque Deus, como eu disse, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que rege a gente, que a igreja é regida pelo Espírito Santo. Quer dizer, ele pode ser acolhido por nós ou pode ser expulso de nós, porque Deus nos deixa livre. Agora, uma coisa certa, Nossa Senhora disse, que a maior parte das doenças da humanidade é pela desobediência, o sufoco ao Espírito Santo. As pessoas sufocam o Espírito Santo e ficam doentes, porque o Espírito quer agir, quer trabalhar. E ele quer dar vida, primeiro para a pessoa. A pessoa é agraciada quando tem algo para fazer, até que seja meio pesado. Mas é a misericórdia, é agraciada. Inclusive ela disse, não tenhas medo do sofrimento, porque o sofrimento é como um adubo. A planta precisa. A gente é uma planta. A água simboliza a oração. Tanto a água como o adubo a planta precisa para se desenvolver bem e dar bons frutos. Chegou a dizer assim, que rezar até as pessoas gostam, até aceitam, mas sofrer ninguém quer. Esbravejo contra o sofrimento, muitos. Ninguém gosta de lidar com o adubo, cheira mal. Assim, ninguém gosta de lidar com o sofrimento, nem de si nem dos outros. Mas é necessário, é oferecer isso, é entregar, porque ele é tão válido como, ou até mais que a oração. E a obediência é a maior oração. Deus nos deixou os mandamentos e os sacramentos e sua igreja, para a gente seguir. A gente em casa é a família pequena. A comunidade maior é a igreja, é a população, a assembleia maior. Porque até mesmo o Espírito Santo desceu a primeira vez sobre os apóstolos reunidos com a Virgem Maria, reunidos. E a força foi grande. E é que eles sofreram também, mas a igreja consolidou. Então, se nós recebemos individualmente o Espírito Santo, precisamos colocar ele em comunidade. Levar para a comunidade, levar para os outros, levar a partir do próximo. E quem é o nosso próximo? A família. E a família geralmente se afasta, se revolta, porque até ontem te vi assim, porque hoje eu sei assim. Eu sei tudo, eu já sei tudo. Ai daquele que se diz que sabe tudo. É tão bom a vida quando a gente está aprendendo, a gente tem que ser um aprendiz eternamente. A senhora já teve bastante provações com relação à existência de Nossa Senhora, de Jesus. Com relação a senhora fala que o coração de Jesus pulsa, a senhora já sentiu
nesse sentido? Sim, o coração de Jesus pulsa. Uma imagem do coração que os padres em São Paulo, quando me chamaram, eles abençoaram. E eu viajei muito com ele, até no ônibus, no avião, e ele fez maravilhas. Que não posso contar tudo, mas as imagens, quando abençoadas, elas trazem o divino. Não é que a gente está adorando a imagem, elas trazem o sagrado. É como o nosso corpo, ele contém a alma. A imagem, seja ela como for feita, até pode uma criança fazer uma bonequinha e o padre abençoar, e ela dizer, esse aqui é Nossa Senhora, vale, porque ela dá um corpo para aquele espírito. Para ela apertar, para ela abraçar. É um corpo. É um corpo. É apenas um corpo, mas o espírito é sagrado, é Deus, é Nossa Senhora. E é onipresente, né? Onipresente, onisciente e onipaciente conosco. O que devemos fazer para trilhar o caminho certo? Ser honesto em tudo, mas só se consegue com Deus, né? Sabendo que tem um Criador, que a gente tem Ele, queira ou não queira, a gente tem na alma. Porque quando a semente do pai e a mãe estão se unindo para formar um filho, antes das duas sementes se unir, entra Deus e põe a alma. Ninguém nasce sem alma. Ali então já é natural a gente ser filho de Deus, já ser uma criatura à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou as coisas, Ele disse tudo. Deus criou segundo as suas espécies. Mas me chamou a atenção quando Ele criou o homem e não falou em espécie. Simplesmente disse que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nossa porque é a Trindade, né? E não é espécie. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. A senhora relatou que vocês fazem o batismo das crianças abortadas, né? Com aborto espontâneo, né? Ou coisas assim, que elas já têm o espírito e não tiveram a oportunidade de ter o batismo na igreja, né? Como que é? Sim. Essa é uma parte delicada que eu peço compreensão da Mãe Igreja. Mãe Igreja é como um todo, mas eu falo os membros, né, da igreja, padres e bispos, porque Nosso Senhor não quer deixar ninguém de fora. Essas crianças foram geradas e abortadas, não coloco aqui como foram abortadas, mas todas, sem exceção, e até as grandes que faleceram, sem o batismo, Jesus quer acolhê-las e precisa de nós para fazer o batismo. Elas não precisam da unção do óleo, porque elas já não vão ser missionárias neste mundo, mas elas podem ser purificadas para ver Jesus face a face, que elas não estão vendo face a face. Então o batismo é feito na água da fonte, onde a Nossa Senhora desceu, ou com a vela do Círio Pascal, ou acesa no Círio Pascal. Professamos o credo na Santíssima Trindade, na igreja, por essas crianças, com auxílio da Nossa Senhora, São João Batista, que é o nosso padroeiro. E depois nós demos um nome próprio para as crianças e tomamos da água e pronunciamos essas palavras. Queridas crianças, nós vos batizamos em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Depois a vela que é acesa, ela é apagada naquela própria água com as palavras
Queridas crianças, recebei a luz de Cristo ressuscitado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É um batismo de intenção, de caridade. É um batismo de amor. Só isso. Quando a senhora recebe mensagens de Nossa Senhora, isso quando a senhora está sozinha ou não tem hora, ou como que isso acontece? Beleza essa pergunta, meu filho, porque eu não sei quando vai acontecer, não sei a hora. Eu estou rezando, eu estou trabalhando, eu estou lavando roupa, lavando louça, ou estou escrevendo, ou estou viajando, seja de carro, seja de ônibus, de avião, de onde estiver, noite e dia, quando tem que acontecer, acontece. E como que a senhora se sente nesse momento? No início, ao longo dos anos, era num êxtase profundo. Como eu disse antes, que a luz demorava a sair, parecia que me levava junto, eu demorava a voltar em mim. Era um êxtase profundo, coloque profundo, mas depois que eu me tornei mais íntima de Nossa Senhora, ou seja, quando comecei a obedecer mais, se tornou mais natural. E não só com ela, como Jesus, né? Quando ele começou a falar, ele fala. Ele, inclusive, chama São José, ele vem, chama os anjos, os arcanjos, eles vêm. E ficou natural. Hoje posso dizer que é como conversando contigo, só que eu não faço muita pergunta. Eles falam tudo que eu preciso saber, que eu posso passar, e eu não sou curiosa para eles, eu sou curiosa para o ser humano. Mas é tão completo que... Mas quando eu faço perguntas, muitas respostas eu já obtive. E tanto faz conversar com os lábios como me olhando, e também, ou mensagem visualizada, em forma de luz, mas está acontecendo as coisas por completo. Que eu vi Nosso Senhor Jesus, foi num posto de saúde em Brasília, quando eu esperava uma consulta, muita gente sofrida. Aí eu estava diante de um crucifixo e de repente ele se transfigurou, ficou vivinho na minha frente, sangrando muito, sangrando muito. E balançava a cabeça, queria levantar, mas era pesada. Ele estava com a cabeça, não para o lado da chaga, que é do lado direito, mas para o lado esquerdo, inclinada. E aí eu disse, por que isso, meu Senhor? Aí Jesus falou, pelos pecados da humanidade, sobretudo os pecados sexuais. E balançou a cabeça algumas vezes assim, aí não vi mais. Outras vezes tive também a visão. Tive a visão do sangue dele, das chagas, da cruz. A cruz que vinha no meu ombro. Eu sentia a cruz, eu era amarrada. Como se fosse amarrada com a cruz. Quando a senhora recebia as mensagens para transmitir às pessoas, a senhora fez algumas viagens por onde que a senhora andou, como foram essas viagens? Sim, várias cidades no Rio Grande do Sul, interior, mas depois que eu estou na capital, aí eu comecei a viajar para outros estados e até começar a fazer as grutas que ela pediu. Pediu também a imagem, que saísse o quadro dela, primeiro isso já foi em Brasília, depois saiu a imagem, conforme eu falava, o moço esculpiu, está lá até hoje em Brasília, a primeira imagem de Nossa Senhora do Arco-Íris, Mãe da Eterna Aliança no mundo, ela está em Brasília. Nossa Senhora, no hino que ela me fez escrever, num dos versos, ela diz: chegado o tempo do grande sinal, a mãezinha escolhe a nossa capital. Raios de graça vêm ao coração,
do povo que espera na ressurreição. É um hino bastante longo para cantar em romaria. Aí eu fiz muitas viagens, como, por exemplo, Mato Grosso, os dois Mato Grosso, né? Minas Gerais, muitas vezes, em muitos lugares. Santa Catarina aqui, Rio Grande, em muitos lugares. Recife. Enfim, Rio Grande do Norte foi... Eu enviei apenas a imagem porque uma família alcançou grande graça. Eu fiz a imagem e ela veio buscar. Então lá também tem um santuário. Ao todo são 23 no Brasil. Em forma de gruta, Cruz Mestre e o Santuário de Brasília, que é maior. E também nós temos uma grande missão para levantar um orfanato para crianças órfãs do Brasil todo, que se chama Arca da Eterna Aliança. É um lugar escolhido por Deus. Já temos a terraplanagem da primeira parte, assim, enfim, é muito grande porque vai acolher até 1000 bebês, a partir de bebês. E cozinha grande, refeitório, enfermaria, porque também vai ser HCO, Hospital da Criança Órfã. E a gente pede encarecidamente que o povo comece a aceitar esse projeto de Deus, porque os tempos vão ficar muito difíceis. Vai ter crianças sendo jogadas na rua, mais e mais. E nós não podemos deixar as crianças sucumbir, precisamos acolher. O povo, por favor, desperta para a palavra. Se cada brasileirinho, como me disse uma pessoa, der R$1 a partir de agora, aquele templo vai sair. E não só aquele das crianças, como um outro templo grande, que também já tem a maquete, que é dos adultos. Muitos adultos vão ser chamados por Jesus e vão morar lá, o tempo final. Mas que Jesus quer primeiro o coração das pessoas. Jesus quer se aproximar, Ele se aproxima. Ele quer que nós nos aproximamos do coração dEle. E depois as coisas vêm por acréscimo. Pequenas ajudas se tornarão grandes tesouros, porque Jesus continua multiplicando para quem recebe com gratidão e quem dá com alegria. Nós lá em Brasília, por ser na capital, em um lugar espaçoso, como também nos outros santuários que eu levantei no Brasil, eu não posso e não faço comércio de espécie nenhuma, apenas o pão que a gente produz, então troca para ter o nosso pão de cada dia. Mas nós não podemos fazer nem rifa, porque muitos pagam para um só ganhar, e não é justo. O que Deus quer é que a pessoa doa o seu dízimo para a igreja, ou espontaneamente, quando pode, quando se sente. Não precisa ser muito, não precisa, mas que as pessoas não deixem de ajudar o templo do Senhor, porque a igreja precisa nos dar os sacramentos e, sobretudo, a Eucaristia. Os padres, só eles têm o poder de nos dar Jesus, de nós comungarmos Jesus. Ajudam os padres, ajudam a igreja mãe, ajudam, e não lhes faltará nada. Se cada um dá um pouquinho, a igreja vai se manter, os templos vão ser construídos, a Arca da Eterna Aliança de Brasília vai ser construída. Eu peço, eu suplico, em nome de Jesus, pelo coração da Virgem Maria, dê-nos o primeiro passo e Deus os ajuda. Amém.